Vamos então ao texto da Palavra de Deus. Saímos do capítulo 5 de Atos e vamos para o capítulo 6 de Atos. Atos, capítulo de número 6. Eu vou ler do versículo 1 até o 7. O Robson vai colocar aqui para a gente, na NVI. Atos 6, do 1 ao 7, diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicador, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Verso 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Apenas até aqui. Amém? 7 versículos que nós temos lido para a gente comentar hoje à noite e aprender aqui com os irmãos algumas coisas. Isso aqui tem tudo a ver com a gente aqui. É início, é começo, tem tudo a ver conosco aqui, né? Na quarta anterior, a gente percebe que aqui o texto, as narrativas de Lucas, eles vão tomando proporções de acordo com a medida em que os acontecimentos vão se desenrolando. Você percebe que Lucas, ele é muito organizado, ele faz as coisas bem organizadas. Ele começa lá no capítulo 1 falando sobre como Jesus ficou 40 dias com os discípulos, as ordens que ele deu, a promessa que ele fez. Aí vem no capítulo 2, a promessa se cumprindo. Aí ele vem colocando o crescimento da igreja. Aí ele coloca no capítulo 3 a primeira perseguição, que foi a prisão de Pedro e João, porque realizaram a cura no paralítico. Aí o capítulo 4 e o capítulo 5 ele mostra a segunda parte da perseguição, que foi ali já contra os 12, já prendendo os 12 de uma vez. Não é? O anjo foi lá e soltou. Então ele vem ali de uma forma muito organizada. Por isso, irmãos, que eu me encanto com a palavra de Deus, porque ele fez uma coisa organizada. Não foi aleatoriamente, não foi assim de qualquer jeito. Ele fez tudo bonitinho, tudo organizado. A gente pega, se você ler o Evangelho de Lucas, é uma coisa maravilhosa, né? Embora ele não estivesse presente, não andou com Jesus, mas ele organizou tudo detalhadamente. Então, nesse capítulo aqui, ele continua mostrando o crescimento da igreja e de que forma isso começou a se desenvolver. 3 coisas ele vai falar aqui nesse capítulo. Primeiro, ele vai mostrar as medidas e as atitudes dos apóstolos mediante os problemas que começaram a surgir dentro da congregação. Como é que os discípulos reagiram diante dos problemas que começaram a surgir? A segunda coisa que ele vai mostrar aqui é a origem do ofício do diaconato. Como foi que surgiu isso? E a terceira coisa, aqui mais para frente, a gente vai ver que ele está preparando os leitores para 2 grandes eventos que vão acontecer mais na frente. Primeiro, que é a morte de Estevão e a missão de Filipe lá em Samaria. E aqui ele já cita esses 2 aqui, já nesse texto que eu tenho lido. Então, a partir daqui, a gente começa a ver o Evangelho saindo ali dos termos de Jerusalém e ganhando espaço entre os gentios. É mais para frente que ele vai falar isso. Mas aqui ele está mostrando aí a primeira dificuldade que os discípulos tiveram entre a comunidade. Eu quero dizer o seguinte, eu quero já ir para o primeiro ponto desse tópico, porque eu vou aqui, não vou explicar todo o texto, que vai tomar muito tempo, mas à medida que eu for explicando, a gente vai aplicando. A primeira coisa que os irmãos têm que ter na mente é que necessidades, elas geram oportunidades. Necessidades geram oportunidades. O versículo 1, coloca aí, Robson.
Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuraram contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Primeira coisa, toda a igreja tem problema. Tem problema, né? A igreja se expande, os problemas se expandem também, os problemas aumentam também. Por exemplo, você é gerente de uma empresa e a empresa tem 50 funcionários, você tem X de problema. Se a empresa tiver 100 funcionários, você tem 2X de problemas. É sempre assim. A igreja é a mesma coisa, entende? A questão é que igreja perfeita não existe. Não tem igreja perfeita porque é feito de pessoas imperfeitas. Perfeito é só Jesus. Então a igreja primitiva era formada por dois grupos de judeus, e está muito claro aqui. Os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica. O que é isso? Os judeus de fala hebraica eram os judeus de Jerusalém. Eles falavam o hebraico e o aramaico. Os judeus de fala grega eram aqueles judeus que, durante as perseguições e durante tudo aquilo que aconteceu, eles saíram para outras nações e ali houve uma miscigenação. Entende? Não eram considerados samaritanos, mas eram judeus que falavam também o grego. Eram judeus, mas já tinham se misturado com outras nações. Então ali tinham os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. E durante esse percurso, eles estavam ali, e durante a descida do Espírito Santo, lembra que tinham ali diversas nações, eles estavam ali também, receberam Jesus, e esses judeus de fala grega, eles eram chamados de helenistas, por causa da cultura helênica, que é a cultura grega. Então, apareceu uma queixa, uma murmuração. O que era essa queixa? Com respeito à assistência das viúvas. Os judeus de fala grega estavam dizendo, olha, estão esquecendo as nossas irmãs gregas de fala grega, só estão dando assistência para as irmãs de fala hebraica. A lei aqui, ela já trazia esta preocupação com recomendação a respeito da viúva e do órfão. Toda a lei hebraica tinha essa preocupação. Na verdade, a lei trazia essa preocupação porque tanto o órfão quanto a viúva, eles eram aquelas pessoas que mais tinham necessidade e eram os que mais eram desprezados. Entende? Uma viúva que não tinha ali... Como é que a mulher trabalhava naquela época? De que forma? O marido morria, ela ia padecer necessidade. Entende? Os filhos que morrem, os pais e as mães, como é quem vai sustentar essas crianças? Aí a lei sempre tinha uma parte para ajudar. É tanto que os levitas, os sacerdotes ali, eles destinavam parte do dízimo para sustentar e alimentar os órfãos e as viúvas. E a igreja primitiva também se preocupou com o bem-estar dessas pessoas. Observe, irmãos, que a igreja está surgindo, está se formando, surge ali uma necessidade, e aí esta necessidade já era uma coisa que a lei já trazia, esta preocupação, e a igreja primitiva não ficou indiferente diante da necessidade que surgiu na comunidade. Ela também se preocupou com o bem-estar das pessoas. Veja que a igreja era uma igreja jovem, mas já tinha maturidade para se preocupar e lidar com esse tipo de problema. Entendeu? Não é porque a igreja ela tem 4, 5 meses, 6 meses, ali aproximadamente, que ela não tinha maturidade para lidar com esses problemas. Ela já tinha maturidade. Nem sempre uma resposta a uma necessidade, ela deve virar uma regra, né? Para se criar cargos na igreja. A gente precisa discernir na igreja quais são os desafios da igreja para que, através da oração e da decisão em colegiado, porque aqui eles não decidiram só, eles decidiram com toda a congregação, entendendo pelo Espírito Santo qual seria a melhor decisão a tomar. Então, nem sempre uma resposta, por exemplo, aqui eles instituíram o diaconato. Entende? Mas às vezes a gente precisa entender qual é a necessidade da congregação. Nem sempre o que funciona em outras congregações funciona naquela. Nem sempre o que dá certo. Por exemplo, eu lembro que em uma dessas nossas congregações, o irmão falou, rapaz, eu coloquei lá os departamentos, para cada departamento dirigir um culto.
E tem sido uma bênção, a igreja me enche, porque cada um quer fazer mais bonito e tal, não sei o que. Eu falei, olha, esse negócio vai dar certo. Aí tentei colocar aqui, fez diminuir a quantidade de pessoas. Então nem sempre o que dá certo num, dá certo no outro. Não é uma regra. Você sabe como é que surgiu o círculo de oração? O círculo de oração surgiu em Pernambuco. Uma irmã que tinha uma filha doente, né, praticamente desenganada pela medicina, ela reuniu as irmãs na igreja, pediu permissão para reunir as irmãs na igreja e orarem pela filha dela. Tem o nome dela, esqueci o nome da filha, mas foi lá no Pernambuco que começou isso. E ela criou esse nome porque ela recebeu um panfleto, e naquele panfleto dizia que a oração ela forma um círculo nas regiões celestiais. Então ela falou, é um círculo, nós vamos orar, então é um círculo de oração. E ela criou esse nome, círculo de oração. E hoje, até hoje, as igrejas carregam esse nome e tem aí o seu círculo de oração. Mas em algumas já nem funciona tanto a questão do círculo de oração. Em alguns outros lugares, o círculo de oração dá tanto problema, que é o que deixa os cabelos dos pastores mais brancos, é a questão do círculo de oração. Aliás, eu já dirigi uma congregação em que o departamento do círculo de oração dava mais problema do que os adolescentes, imagine isso. Então, nem sempre uma coisa que dá certo, e uma dá certo e outra, é preciso a gente entender. Não é simplesmente, eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto, e eu vi que deu certo em algum lugar, então eu quero implantar. Não necessariamente tenha que implantar isso. É uma necessidade da igreja? É uma necessidade da congregação? Então, se é uma necessidade, a gente precisa discernir quais são os desafios e as necessidades da comunidade. Então, as necessidades, elas geram oportunidades. Amém? Até aqui? Muito bem. Segunda coisa que a gente pode discernir aqui é que toda igreja saudável, ela tem zelo por duas coisas: a prática da oração e o ensino da palavra. Tá, o versículo 4, coloca aqui para mim, Robson, o versículo 4, olha, assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Acabamos de ouvir aqui uma convocação do pastor João para a igreja orar. Isso é extremamente necessário. A oração sem palavra é como um barco que um remo só, o outro quebra. Então você rema um com a oração e o outro com a palavra. Então, se você quebra o remo da oração, você só rema com a palavra, você fica fazendo o círculo. Se você quebra o remo da palavra, só rema com a oração, isso dá fanatismo. Se você quebra o remo da oração, só rema com a palavra, dá formalismo. Entende? Então, tem que andar junto isso. Toda igreja saudável, ela tem zelo por essas duas coisas. Então, ele disse, olha, nós nos dedicaremos em orar e ao ministério da palavra, que é uma questão de prioridade. Ou não é que eles deram mais importância para pregar a palavra, não. Era uma questão de prioridade para a congregação. A gente entende aqui pelo texto que os discípulos, eles lideravam e administravam tudo na igreja. Tudo passava pela mão deles. Os capítulos anteriores vão deixar claro que os discípulos, você pode ver, eles vendiam as propriedades e traziam e entregavam para quem? Os apóstolos. E os apóstolos repartiam em partes para os irmãos. Então eles administravam tudo, ministravam a palavra, ministravam os sacramentos, cuidavam também dessa parte do assistencialismo com aqueles necessitados. Como a igreja cresceu rapidamente, eles entenderam que diante dessa necessidade eles não podiam mais fazer tudo sozinho. Não dá para a gente fazer tudo sozinho, não tem como a gente alcançar todo mundo sozinho. Foi preciso fazer então um ajuste. Não houve nenhuma má intenção aqui da parte dos apóstolos, dos discípulos. Não, era só uma questão de logística. Era só uma questão de acomodação. Era uma questão de atender as pessoas. Então não tinha templo aqui, eles não tinham igreja para se congregar, eles se reuniam no pórtico de Salomão, onde dava, e de casa em casa. E era muita gente, irmão. Já era uma multidão que não dava para contar. Ele começa a contar, quando chega de 5 mil para frente, ele diz, era uma grande multidão. Então imagine 5 mil pessoas se reunindo de casa em casa, de lugar em lugar, entende? Ali, como é que dá comida para esse tanto de gente tudo, entende? Então diante disso ele falou, a gente não consegue mais atender tudo. Então foi preciso fazer esse ajuste, numa questão realmente de logística. Poderia ter acontecido aqui uma questão de preconceito entre os judeus de Jerusalém contra os judeus
gregos, né? Poderia sim, poderia, entre os nascidos de fora. Por isso houve essa murmuração, né? Era possível que os judeus de Jerusalém tenham dado prioridade para as irmãs hebreias. A Bíblia não afirma isso, ela fala que houve uma murmuração, mas ela não afirma isso, não é? O texto afirma que houve essa murmuração, mas não afirma que houve uma repreensão, uma correção. Os discípulos chamaram ali os irmãos e disseram: olha, vamos corrigir isso daí, vocês estão dando prioridade. Não, ele está dizendo que houve essa murmuração. É possível que tenha acontecido? É possível que tenham priorizado mais as irmãs de Jerusalém do que as outras? Sim, é possível, né? Mas aqui a gente entende que a igreja primitiva ela tinha apenas dois ofícios aqui em termos de cargos que foram criados ali. Primeiro foram os diáconos, que eram os que se dedicavam na assistência entre os pobres e necessitados. Não foi criado um cargo para absolutamente nada, a não ser uma necessidade da igreja, e esses diáconos eles se dedicavam na assistência aos pobres. Mais para frente você vai ver que foi criado então o presbitério, ou seja, líderes ensinadores ou pastores. Presbítero e pastor, no termo bíblico, é a mesma coisa. Pessoas que se dedicavam ao ministério da palavra. Então, na igreja primitiva tinha esses dois ofícios: presbitério, que eram pastores ou líderes ou evangelistas, e mais para frente a gente vai ver isso bem detalhado, né? Mestres, pastores, evangelistas. Mas aqui na igreja, nesse capítulo aqui, nesta parte aqui, a gente vê essas duas necessidades: aqueles que se dedicavam à palavra e aqueles que se dedicavam a servir, né? Então aqui, toda a igreja saudável, ela zela pela questão do ensino e da oração. Aqui nós estamos seguindo exatamente essa linha. Amém, meus irmãos? A oração e o ensino. A oração e o ensino. E o ensino, a gente se dedica, a gente faz aquilo que, né? E ontem mesmo eu disse: pastor João, não vou conseguir estar na oração, porque eu não tive tempo para meditar na palavra e nem fazer o esboço antes, então eu estou aqui, já é 7h30 da noite, então não vou conseguir estar na oração. Ele falou: fique tranquilo, fique por aí. Prepare aí o texto que a gente está aqui orando. Então, enquanto um está preparando a mensagem, o outro está orando, o outro está servindo, o outro está ajudando, o outro está abençoando, e assim a igreja vai crescendo em nome de Jesus. Terceira coisa, irmãos: servir a Deus de coração não exime a gente de organização. Tem que servir a Deus de coração, mas tem que ter organização. Organização para crescer. Então, quando eles perceberam isso, uma convocação foi rapidamente necessária. Veja o versículo 2, o que eles dizem no versículo 2. Por isso, os 12, aqui já não foi uma decisão unilateral, não, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Ou seja, aqui vemos pela primeira vez os discípulos sendo chamados de 12. Os 12. Isso mostra que os apóstolos não agiram errado quando escolheram Matias. Porque tem uma linha de pensamento que diz assim: os discípulos foram precipitados. Escolheram Matias, mas Deus tinha escolhido Paulo. Deus queria que Paulo fosse o que assumisse o lugar de Judas. Não era, não. Os discípulos não erraram, não. Eles oraram e pelo Espírito entenderam que deviam escolher um para assumir o lugar de Judas. E Deus escolheu Paulo depois, e Paulo disse: eu sou como um menino nascido fora do parto. Não é isso que ele fala? Eu sou um parturiente fora. Eu fui arrancado a fórceps. Entende? Eu fui arrancado fora do tempo. Ele sabe disso. Ele foi chamado pelo próprio Jesus. Mas aqui é a primeira vez que o texto se refere aos 12. Isso validando que Matias ali realmente era um dos que deveriam estar compondo aquela mesa dos 12. Alguns afirmam que era Paulo, mas aqui o texto não deixa margem para a gente pensar diferente. Essa convocação, com certeza, aqui não foi para todo mundo. Não dá para convocar 5.000 pessoas assim rapidamente. Para a gente convocar os nossos irmãos aqui, até pelo WhatsApp e tudo, às vezes não dá certo, não vem. Imagina naquela época que
que era, né? Como é que vai chamar todo mundo? Mas aqui tinha um número de pessoas significativo. Tinha um número de pessoas aqui que eles podiam fazer essa reunião aonde uma boa parte estava, né? Então, a primeira coisa, aliás, uma das coisas que eu queria falar para os irmãos, tire da sua cabeça essa ideia de que você, para servir a Deus, você precisa de um título. Você não precisa de um título. Você não precisa de um cargo. Você não precisa de um nome, alguma coisa para... Não, eu estou fazendo a obra de Deus, mas você é o quê? Não, eu sou um discípulo, eu sou um irmão. Não necessariamente você tem que ser um diácono, um presbítero, um pastor, um líder, um dirigente de oração para servir a Jesus e para servir ao reino de Deus. Aqui está muito claro isso, né? Servir a Deus não tem a ver com cargos burocráticos. Tem uns que morrem e até matam por cargo, né? Hoje. Puxa o tapete do outro. Quanto maior o cargo e mais bem pago for, então mais coisa a gente faz para permanecer lá. Entende? Mas aqui não. Aqui eles não precisavam de cargo. A igreja, ela tinha esta preocupação de ser discípulo. Então, servir a Deus com coração, mas com organização. Algumas propostas foram colocadas aqui em pauta. E os apóstolos se negaram a assumir mais essa tarefa porque eles ficariam sobrecarregados. Ele disse, vai ficar desorganizada a coisa. Nós estamos fazendo tudo isso com muito amor, com muito carinho, é de coração, mas vai ficar desorganizado. É preciso que haja organização. E se a gente se sobrecarregar, aí a gente não vai ter condição. O que a gente está fazendo aqui, irmão, se não é exatamente isso? Com os pequenos grupos, com os treinamentos na casa do Jailton, dos irmãos. Porque isso vai crescer. E a gente precisa de gente. Nós não temos como dar conta. Nenhum de nós é e será assalariado pela igreja para ficar 100% a serviço da igreja. Eu tenho a minha ocupação, tenho o meu trabalho, o pastor João tem o dele, o pastor Robson tem o dele, o William tem o dele, o nosso irmão Ivanilson tem o dele. Os obreiros aqui têm um trabalho deles. Tem obreiros que trabalham no domingo à noite, não conseguem estar no domingo sim, outro não, a dois não, um sim. Está tudo bem por isso. Agora, nós estamos exatamente tentando colocar na mente dos irmãos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não precisa de cargos para crescer. Cada um dos irmãos pode ser o líder de um pequeno grupo e pode produzir muito para o reino de Deus. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Então, mas organizado, não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Uniformizado, organizado, tudo bonitinho. Amém? Quarta coisa, cada ocupação que assumimos na igreja não é maior ou inferior a nenhuma outra. Viu? Ou você que vem aqui e só consegue dobrar os joelhos e orar, você não tem nada inferior a mim que prego e dou o ensino. Absolutamente nada. Ficou claro para o irmão? Amém? Veja aí o versículo 2 e o versículo 3. Robson, o 2 já está aqui. Por isso os 12 reunidos, todos os discípulos disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Aliás, na outra tradução ele diz desta importante tarefa. Os discípulos não estavam dizendo que a função deles era mais importante do que distribuir cesta básica. Não era isso. Eles só estavam organizando a coisa. As viúvas, eles só estavam entendendo que não podiam fazer tudo ao mesmo tempo. Eles precisavam de alguém para servir as viúvas. Com sabedoria, com humildade, sem apego pelo poder. Observe que tudo isso aqui é qualidade dos discípulos. Com toda a humildade, sem apego pelo poder, sem mandar em ninguém, eles estavam afirmando que não poderiam mais assumir mais uma responsabilidade que ia ficar desorganizado, mas iriam escolher pessoas com qualificações especiais e morais para desenvolver essa importante tarefa. Olha que coisa gloriosa. Cada um daqueles diáconos escolhidos era tão importante quanto aquele que ministrava a palavra. E era tão importante quanto a viúva que recebia a cesta básica do diácono. Todos tinham de igual forma a importância naquele trabalho, naquele reino de Deus.
Aqui nós queremos primar por isso, nós queremos zelar por isso, nós queremos sempre trazer na mente isso, que cada um irmão aqui, desde aquele que prega, aquele que toca, aquele, não tem ninguém maior nem menor do que ninguém. Todos têm a mesma importância, todos têm o mesmo significado e a mesma responsabilidade com essa obra. Amém, meus irmãos? Todos temos a mesma responsabilidade e a mesma importância. Glória a Deus. Quantas pessoas que buscam, às vezes, um lugar para congregar e às vezes dizem assim: o importante é eu estar no lugar onde eu me sinta bem. Não, já viu isso? Muitas pessoas dizem: eu quero estar num lugar onde eu me sinta bem. Mas quem foi que ensinou isso pra gente? Que eu preciso estar num lugar onde eu me sinta bem. É preciso mudar isso. Você precisa estar num lugar onde a sua vida possa ser canal de bênção para outras pessoas. Este é o lugar que você tem que dar. Não é que um lugar que eu me sinta bem, porque se eu for procurar um lugar que eu me sinta bem, toda a igreja tem dificuldade. Na primeira dificuldade você diz: não, eu me sinto bem por isso. Eu já não me sinto bem nessa igreja, eu vou para outra. E ainda tem a coragem de dizer: Deus falou para mim que o meu tempo aqui acabou. Ainda bota a culpa em Deus. Não, irmãos, nós devemos ter maturidade e sabedoria para administrar os conflitos, administrar a necessidade. E observe que o primeiro tópico foi: diante de uma necessidade surge sempre uma oportunidade. Então, irmãos, observe que o seguinte: não é um lugar para que eu me sinta bem. Aqui é um lugar para que eu possa ser usado como canal de bênção para outras pessoas. Porque se a gente quisesse se sentir bem, ficar bem, poderia estar no sofá de casa agora, assistindo um filme e tomando um chocolate quente nesse filme. Não é? Mas nós estamos aqui. Por que a gente veio aqui? Por causa de vocês. Por que vocês vieram aí? Por causa de mim. Porque a gente se ajuda um ao outro, se estimula em oração, em dedicação, em leitura da palavra, para que a nossa vida seja um canal de bênção para o próximo, para o outro. É por isso que a igreja se reúne, para ser bênção para outra pessoa. Amém? Então, tire da mente, mude isso em nome de Jesus. Eu quero um lugar que eu me sinta bem. Não, você precisa estar num lugar onde Deus possa, através de você, fluir bênção para outras pessoas. Você é um canal de bênção. Amém? Um canal de bênção para outras pessoas. Aliás, cada um de vocês aqui, eu sinto alegria quando eu vejo você. Quando a gente vem para a reunião, eu me encontro com você. Eu sinto prazer quando você me cumprimenta com a tua paz do Senhor, com o teu toque, com a tua canção, com o teu louvor, sabe? Com o teu olhar. Isso é bom, isso é agradável ao Senhor. Então, cada ocupação que a gente assume na igreja, ela tem a mesma importância. Tá bom? Quinta coisa: a igreja primitiva não tinha um manda-chuva que mandava em tudo e os outros só obedeciam. Não, eles decidiram aqui em colegiado, reunindo a comunidade. Isso é muito importante. Porque decidir em colegiado, o pastor convidou aqui, irmãos, cada uma das pessoas que estiverem aqui na oração, depois da oração a gente vai se dedicar à palavra e você pode tirar sua dúvida, dar sua opinião. É assim. Decidir em colegiado. Isso é maravilhoso. Entende? Não é um manda-chuva que está ali. Não, a regra aqui é assim, desse jeito. Não, na igreja primitiva não tinha isso. Eles decidiam em colegiado. Isso é maravilhoso. Por quê? Traz uma orientação para a igreja sobre como resolver aquela murmuração. Está no versículo 6. Olha a orientação que eles trazem. Apresentaram esses homens aos apóstolos, quais oraram e lhes puseram as mãos. Olha só, irmãos. Isso, decidiram em colegiado. Diante da murmuração, eles trazem uma orientação. Não foram os apóstolos que escolheram os diáconos. Eles orientaram a igreja. Escolham entre vocês 7 homens, deu as qualificações deles e tragam para que nós possamos incumbir para essa boa obra. Olha que coisa maravilhosa, olha que unidade. Vocês escolhem, vocês trazem, não é para vocês escolherem e saírem dando nome não, já dizendo que está no cargo não. Tragam para a gente, para que a gente possa incumbir-los, orar por eles e incumbir dessa boa missão. Isso também eu tenho uma preocupação em fazer aqui, nesta casa.
sempre orientado pelo Espírito Santo, mas sempre conversando com o pastor João, com o Robson, com os irmãos, com outro aqui, com outro ali, sempre conversando para que nós possamos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Entende? Não é um manda-chuva dizendo o que tem que fazer, não. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Sabe por quê, irmãos? Porque a importância da obra exige pessoas à altura para executar as tarefas. E olha que coisa interessante. Eles escolheram 7 homens. Por que 7? Não sei. Por que não 8, não 6? Não sei. Escolheram 7. Tem gente que quer ligar uma coisa com a outra. Eu não me atrevo a isso. Eles escolheram 7, não sei. Mas 7 é o número da perfeição. Pode ser, mas a Bíblia não diz que foi por isso que eles escolheram. Escolheram 7, né? Eles não teriam a imposição de mão dos apóstolos para exercer um cargo de liderança na igreja. Eles teriam ali uma autoridade dada por Deus para que eles pudessem servir as pessoas. Isso é mais importante. Os apóstolos, então, eles estruturaram a igreja, organizaram. Olha só que coisa interessante. Diante de uma dificuldade, diante de uma murmuração, surge uma oportunidade, eles estruturam a oportunidade, se organizam. Isso é maravilhoso, porque aqui nós estamos no começo, as demandas vão surgindo e a gente vai administrando conforme as prioridades da igreja. Hoje, por exemplo, naquela época não precisava de nada disso, mas hoje a gente precisa de um CNPJ, a gente precisa de alvará do corpo de bombeiros, a gente precisa de acessibilidade, tantas outras coisas. A gente vai se ajustando às necessidades do momento. Então, os apóstolos, eles estruturaram e ali as demandas foram surgindo e eles foram criando ali oportunidades para que as pessoas pudessem atender as outras. E todo o objetivo ali, irmãos, era apenas o serviço. Não era nem um objetivo para ninguém se engrandecer, nem para nada. Era só para servir melhor as pessoas. Tudo aquilo que fizermos dentro do reino de Deus tem que ser com o objetivo de servir melhor os nossos irmãos. Quinta coisa, quais eram as qualificações para o trabalho, então? Quais eram as qualificações do obreiro? Versículo 3, Robson. Olha só as qualificações. Portanto, irmãos, eu escolhi dentre vós. Eles não escolheram, eles pediram para os irmãos escolherem 7 homens de bom testemunho, em outra tradução, boa reputação, e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste ministério. Muito bem. Escolheram homens que mostraram para a comunidade, através das suas vidas, que poderiam servir. A comunidade reconheceu na vida daqueles homens, daqueles 7, que eles tinham a capacidade que precisavam para aquela obra. Não foi uma escolha porque era amigo de fulano ou filho de fulano, não, era uma escolha que a igreja reconheceu. O problema de não decidir em colegiado e de ter uma decisão unilateral de um cacique ali é justamente isso, porque vai entrando às vezes da família que não tem vocação nenhuma para aquilo e a igreja vai ter que engolir aquilo a vida inteira. Porque sabe que o cara não tem vocação, não sabe trazer um ensino, não sabe trazer uma palavra, entende? Mas está ali porque é amigo de fulano, ou filho de fulano, ou pai, não sei de quem. E aqui foi interessante isso, porque as qualificações, foi a igreja que escolheu as qualificações. Boa reputação. Por que boa reputação? Porque eles iriam lidar com valores. Eles iriam lidar com dinheiro também. Tinha que ter boa reputação, não pode colocar, como diz lá no Nordeste, sebo e nariz de gato, que ele vai comer. Não pode colocar queijo perto de rato, ele vai comer. Então tinha que ter boa reputação. Pessoas que iriam lidar com valores, administrar valores. Segunda coisa, aliás, eu não vou deixar de salientar aqui, que os apóstolos, eles estavam abrindo mão de lidar com finanças. Oh, coisa maravilhosa. Seria muito bom se todo pastor pudesse agir assim. Isso mostra transparência e mostra desapego. Vocês não sabem o quanto eu fiquei agoniado com aquela conta do meu nome aqui no início da igreja. Porque a pessoa vinha aqui, a gente não tinha o CNPJ ainda, não podia abrir uma conta no nome da igreja. A conta estava no nome de quem? No meu.
E a agonia? O irmão está lá colocando sua oferta lá, aparece o nome da igreja, aparece o meu nome. Graças a Deus que o CNPJ saiu. Aleluia. Graças a Deus. Porque eu já estava, todo culto eu explicava. Irmãos, um pastor, ele tem que se dedicar à palavra, à oração e ao ensino. Tem que pensar em dinheiro, ele não tem que colocar. Um pastor não pode ter parente na tesouraria, não pode ter filho, não pode ter irmão, não pode ter parente em tesouraria. Isso mostra transparência, isso mostra agilidade, isso mostra qualidade para essas coisas. Hoje as pessoas chegam nas congregações das igrejas, a primeira coisa que faz é colocar um parente na tesouraria. Como é que vai gerar credibilidade no negócio desse? Entende? Então eles escolheram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Quem são pessoas cheias do Espírito Santo? São pessoas que mostram a ação do Espírito Santo na vida delas. Que as atitudes dessas pessoas, mostram que o Espírito Santo está na vida delas. Não são pessoas que andam sapateando, ou profetizando, ou falando, sei lá, língua esquisita, mas são pessoas que as atitudes dela mostram que o Espírito Santo está com ela. Para pregar, eles pediram ele cheio do Espírito Santo? Não. Para curar? Não. Para profetizar? Não. Para distribuir cesta básica. Olha a exigência da igreja primitiva. Glória. Traz pessoas cheias do Espírito Santo. Para quê? Para pregar? Não. Para distribuir cesta básica. A seriedade, irmãos, o trabalho do Senhor não é uma porta que se abre de qualquer jeito. É coisa séria. É coisa séria. Cheia do Espírito Santo e de sabedoria. O que é sabedoria? É a capacidade de tomar a decisão com bom senso. Você sabia que 80% das coisas na igreja a gente se resolve apenas com bom senso? Com a capacidade de saber entrar e sair dos lugares? É por isso que Salomão disse: Senhor, eu te peço sabedoria para me saber entrar e sair diante do teu povo. Bom senso. E aqui, esta sabedoria não é a sabedoria, a esperteza para fazer o dinheiro girar e lucrar. Não, é a sabedoria e bom senso para tomar a decisão, para discernir se a pessoa precisa realmente de uma ajuda ou se ela precisa de uma orientação em como gerir o que ela ganha, em como granjear recursos. Quantas pessoas a gente já não ajudou? Eu lembro que nós ajudamos uma moça e ela chegou para o líder de Jó e falou: olha, eu estou com o meu aluguel atrasado e tudo, tadinha. A gente foi lá, ajudou. Quando foi no mês seguinte, ela pegou metade do ordenado dela e comprou tudo de Avon. Eu falei: não, ela não precisa de ajuda, ela precisa de orientação. Porque quando uma pessoa está devendo um negócio, vai comprar Avon e ainda não pagou para outra irmã. A irmã veio em cima de mim, a gente teve que pagar para a irmã. Então, foi uma confusão danada. Essa pessoa precisa de orientação. Por isso que, para esse importante trabalho, é preciso ter sabedoria, para saber se a pessoa precisa de uma cesta, ou de orientação, ou de ajuda, ou de como granjear recursos, como gerir. E quantas vezes eu já me sentei com pessoas e fui na casa da pessoa: vem aqui, eu vou te ensinar a fazer um gerenciamento financeiro. Vem cá. Eu fui muito. Eu lembro que eu estava no Jardim dos Camargos, tinha um casal lá que se via em pé de guerra. Um administrava o dinheiro dele e ela administrava, um não queria comprar as coisas da casa, outro não sei o quê, um meninozinho pequeno, morava num lugarzinho bem apertadinho. Eu falei: meu Deus do céu, eu fui lá. Pleno domingo de manhã, em vez de eu estar na escola dominical, fui lá acordar eles. Vem aqui, vamos fazer um gerenciamento financeiro. Bora. E aí, vem cá, quanto que a senhora ganha? Tem que falar. Eu ganho tanto. Aí fui colocar lá. Ganha tanto, quais são a sua renda? Minha renda é essa. A sua? Minha renda é essa. A soma das duas rendas é isso aqui que dá. Quais são as despesas fixas? A água dá tanto, a luz dá tanto, o aluguel dá tanto, não sei o que dá tanto, beleza. Vocês sobram aqui, está sobrando aqui R$1.500. Beleza? Desses R$1.500, vocês vão guardar 1.000. Os 500 vocês gastam como vocês quiserem. Tira o dízimo aqui, tudo certinho, sobrando 1.500, e os caras brigando porque não tinha dinheiro. Aí fiz o gerenciamento. 3 meses depois, sabe o que vocês fizeram? Deram a entrada no terreno para comprar a casa deles. Entende isso, irmãos? Às vezes a pessoa não precisa de uma cesta, ela precisa de uma orientação. Por isso, cada função da igreja é importante para que a pessoa possa saber e discernir que ser cheio do Espírito Santo também tem que ter bom senso e ter sabedoria para ser encarregado dessa tarefa. Então, a ajuda da igreja, ela não pode criar dependência na pessoa.
ela tem que criar e tem que encorajar a pessoa a romper os seus desafios, corrigir algumas coisas para que ela possa superar aquela situação momentânea. Entendeu? Porque às vezes a ajuda ela gera uma certa dependência, né? E não pode. Sabe? Porque não só tem aquela pessoa para ajudar, tem mais tantas outras, né? Então é importante ter gente qualificada, mesmo para um trabalho que alguém não julgue que é tão importante. Por que eles pediram pessoa cheia do Espírito Santo e de sabedoria para entregar a cesta básica? Ora, se eu vejo a prefeitura passando ali, fulano grita na porta, não é assim que eles passam entregar a cesta? Lá na padaria mesmo eu recebi pelo menos umas 3. Mas não é minha, é o pessoal que mora lá no fundo. Entendeu? E esses dias eu recebi uma cesta, a minha pessoa que era da outra, e deu a cesta para a outra. E eu não tive que pagar essa cesta, porque a cesta era da outra, a outra veio buscar. E eu que tinha dado a minha assinatura lá, paguei a cesta. Fiquei com dó da menina que deu a cesta. Irmãos, precisa de sabedoria? Precisa. Precisa. O mesmo padrão que se estabelece para eleger um pastor, para eleger um diácono, para eleger um obreiro, deve ser usado para escolher o que louva, o que toca, o que cuida do pequeno grupo. É o mesmo padrão. A pessoa que limpa a igreja, a pessoa que está na porta, a pessoa que recepciona, tem que ter o mesmo padrão, tem que ter a mesma qualidade, ser cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Não é porque eu sou o irmão que fica na porta, não. Você também tem graça de Deus, é cheio do Espírito Santo e de sabedoria para lidar com todas as situações. Para qualquer função na igreja, a pessoa deve ser qualificada. Questão de música aqui, eu nem me meto. Ele vai falar com ele. E ele é que entende de música, ele é que é o maestro. Aí chegam as pessoas, eu posso louvar. Vai lá, vai falar com ele lá, vai ensaiar com ele lá. Depois que você ensaiar, você conversa. Ele está encarregado disso. Entende? Então é uma coisa que eu nem preciso me preocupar. Olha se eu vou entrar nesse assunto aí que eu não sei. 7ª e última coisa. Mantenha o foco naquilo que é o seu chamado. Se identifique com aquilo que é o seu chamado. A liderança, ela não pode ficar encarregada com tarefas administrativas. Não dá para fazer tudo sozinho. Aqui ainda é pequeno, a gente faz tudo, mas eu tenho certeza que chegará o dia que a gente não vai conseguir fazer tudo. Por isso que estamos preparando líderes. A grande maioria dos pastores hoje, eles não conseguem se dedicar ao ministério da palavra porque eles não têm um sustento digno dado pela igreja. É assim. Ele, coitado, não consegue. A igreja dá uma ajuda de custo. Às vezes R$500, às vezes R$600, às vezes R$300. Não dá nem para combustível. Entende? Como é que essa pessoa vai se dedicar à oração e ao estudo da palavra se ele não recebe o subsídio da igreja? Não tem condição. E aí eles têm que trabalhar fora. E todos eles trabalham e são os chamados bivocacionados, que é aquele que tem ali a sua função de pastorado, mas coitados, trabalham o dia inteiro. Como é que chega em casa e vai preparar uma mensagem? Cansado, às vezes, entende? Então, nisso, a igreja erra muito em não dar subsídios para que o pastor possa se exercitar a oração, o ministério da palavra. Então, é preciso, às vezes, se virar, trabalhar para sustentar a sua família de todas as formas e ainda atender a igreja. É assim, irmãos, é difícil. Então, o parecer dos apóstolos agradou aos irmãos, é isso que o texto fala. Então, eles elegeram os 7. 7 pessoas, tudo gregos, tudo nome de grego. Olha interessante, de onde surgiu a queixa? Dos gregos. Aí ele falou, então vamos escolher do meu, de vocês, que é para não ter problema nenhum. Quem vai que escolhe do outro lado, quem vai continuar a queixa? Então escolhe do meio deles. Os 7, tudo nome grego. Né? Estevão, aí ele coloca, cheio de fé e do Espírito Santo. Esse aqui é diferenciado. Em toda parte que você vê falando de Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aí tem Felipe, depois a gente vai saber que Felipe foi o evangelista que passou em Samaria pregando. Aí tem Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas. Nós não sabemos mais nada a respeito desses daqui, só tem os nomes deles aqui. Depois tem o Nicolau, que eles falam que ele era um convertido, ou seja, um prosélito ao judaísmo. O que é um prosélito? É um gentil que se converte ao judaísmo, se circuncida e vai exercer a atividade do judaísmo. Então, tem uma tradução que diz que mais tarde, esse Nicolau aqui se desvia
e cria a seita dos Nicolaítas, que é aquilo que fala lá em Apocalipse, lembra? Da seita dos Nicolaítas, existe uma linha de doutrina que fala que foi esse Nicolau aqui. A gente não tem certeza, mas é bom dizer isso, que no meio desse daí teve um que se perdeu. Então, a comunidade escolheu os homens, apresentaram os apóstolos e oraram com imposição de mãos, pedindo para que Deus os capacitasse para aquele importante negócio. Irmãos, a imposição de mãos é uma prática desde o Antigo Testamento, com reis, com juízes, com sacerdotes. Ali não é uma coisa mágica, entende? Como as pessoas fazem hoje, derramam, já viram na internet, derramando um vidro de óleo na cabeça, um latão de óleo assim, um giro na cabeça, e se mela todo de óleo, como se fosse, não existe unção com óleo hoje para nada. Naquela época era ungido reis, sacerdotes, essas coisas com óleo. Não tem mais isso hoje, não precisa mais disso. A questão da unção que o Novo Testamento orienta é para ungir o enfermo e orar por ele, e nada mais, entende? E aqui a questão da imposição de mãos não é uma coisa mágica, impus as mãos, agora vai ser um milagre. Não, aqui era uma espécie de transferência de poder, de autoridade, ou seja, eles estão confirmando, eles estão validando. Trouxeram os homens, a igreja escolheu, trouxeram para eles, vamos colocar a mão na cabeça dele. Nós estamos concordando com isso, nós estamos dando autoridade a eles para exercer essa função. Era só isso, uma transferência de autoridade. Mas não tinha nada de místico e de milagroso na imposição de mãos ali dos apóstolos. E aqui, os apóstolos, então, eles impuseram as mãos sobre eles, transferindo a autoridade e poder para realizar o trabalho. Em Atos só existem 2 casos de imposição de mãos. É aqui, no diaconato, e lá em Atos capítulo 14, quando Paulo impõe as mãos sobre Timóteo, e autorizando ele como um presbítero, como um pastor, para liderar o grupo. É só esses 2 casos que existem em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos nunca impuseram as mãos sobre alguém para ser apóstolos. Isso é importante falar. Nunca teve uma imposição de mão para ser um apóstolo. Isso significa que hoje não existe apóstolo. Isso é título meramente humano. Apóstolos foram os 12, e mais Paulo, só. Então, não se vê a igreja primitiva impondo as mãos sobre ninguém e denominando aquela pessoa de apóstolo. Não. Não tem sucessão apostólica na Bíblia. Porque Tiago, mais aqui na frente, você vai ver que Tiago, irmão de Jesus, morre e não foi ungido um outro apóstolo para ficar no lugar dele. Morreu. Acabou. Quer dizer, nesse sentido, né? A Igreja Católica Romana diz que o Papa é o sucessor dos apóstolos, e que começou com Pedro, né? Que ele é o sucessor dos apóstolos. Na verdade, isso não tem base nem fundamento nenhum nas Escrituras Sagradas. Apóstolos foram exatamente aqueles que Jesus escolheu e autorizou que o Matias substituísse ali o caso de Judas. Então a comunidade escolheu, mas quem ordenou foram quem? Os apóstolos. A comunidade escolhe, quem ordena foram os apóstolos. Eu quero concluir aqui, eu vou precisar mais de 5 minutos. Tudo bem para você? Nós temos aí mais 5 minutos. Quer dizer, o meu tempo esgotou, mas eu vou usar mais 5 minutos. O resultado é que a palavra de Deus crescia. Versículo 7, coloca aqui, Robson, por favor. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A palavra de Deus crescia. O que é isso, a palavra de Deus crescia? Significa que as pessoas iam se convertendo à palavra de Deus. Elas iam sendo acrescidas à igreja através da pregação e da ministração da palavra. Por quê? Os apóstolos disseram, nós temos uma situação, a gente não vai dar conta de tudo, vamos encarregar homens. A igreja escolhe, traz para eles, eles autorizam, impõem as mãos, põe para fazer o trabalho e eles se dedicam à oração e ao ensino. E aí a palavra de Deus crescia, Deus multiplicava. E é isso que a igreja precisa entender hoje. Formar líderes, formar pessoas, formar grupos, para que a gente possa não só ser sobrecarregar a liderança, mas que todos possam ser discípulos e todos possam discipular pessoas e ser canal de bênção para todas as pessoas. Então o crescimento da igreja e pregação da palavra precisa andar juntos. Sempre juntos. Muitos líderes hoje, eles contratam palhaços para os púlpitos, falsos profetas, mentirosos,
Porque querem ver a igreja cheia. Isso é uma coisa que eu não tenho essa vaidade. Você me desculpe, irmãos. Se eu estou aqui com 10, com 15 ou com 1, não faz diferença. Não tenho essa vaidade. É lógico que eu gosto de ver a igreja cheia, sim. Gosto. Mas não me diminui o entusiasmo se tiver 10 ou tiver 100. É a mesma coisa. Isso eu posso falar diante de Deus. Então, muitos líderes hoje, não, para encher a igreja, então eles contratam qualquer pessoa. Esses dias um grande amigo meu, pastor, falou, estou indo na igreja do fulano, lá, e tá muito bom. Aí esses dias eu vi lá o banner da igreja do cara que ele está indo. Pregadora Vitória, o Miguel está sendo um problema. Nem o Eliseu aguentou o Miguel. O Miguel, eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Eu peguei o pano e mandei para ele. Você vai lá, tá bem pregando? Mas, irmãos, estão banalizando a coisa bonita que é o Evangelho. Sabe? Isso eu falo com tristeza, porque para a igreja crescer, para dar o número de pessoas, aquela coisa, se faz qualquer coisa. Irmãos, nós devemos se atentar ao que a palavra de Deus fala. Oração e ministração da palavra. E a palavra como ela é. E é Deus quem dá o crescimento, irmãos. Em nome de Jesus, é isso que precisamos fazer. A Bíblia diz que o número de discípulos aumentavam, ou seja, aquele que aprendia passava para os outros na frente. E aí um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha, irmãos, os sacerdotes eram aqueles que ministravam o culto no templo. Esses sacerdotes, pastor João, entenderam que aquilo que eles faziam era só uma simbologia, era só uma tipificação, apontado para Jesus. Eles entenderam que Jesus era o sacrifício perfeito. Pararam de fazer sacrifício e começaram a seguir a Jesus. Só a palavra de Deus tem poder para fazer isso. Muitos, aqui está dizendo, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Os caras que faziam sacrifício de bode lá no templo, de carneiro, de ovelha, de novilho, de pombinho, de rolinha, pararam com tudo para seguir a Jesus Cristo. Isso é o poder da administração da palavra de Deus. Glória a Deus. Era o cumprimento daquilo que eles faziam no templo. A gente fazia isso a vida inteira. Agora veio Jesus, é o sacrifício perfeito. Jesus é o protótipo perfeito. Então, irmãos, para concluir aqui, o reino de Deus é grande demais. É grande demais. Não perca a oportunidade de servir com pequenas coisas. Saiba que você aqui, arrumando uma cadeira dessa, arrumando um banheiro, desligando um ventilador, apagando uma luz, trazendo uma oferta, sabe? Dobrando os seus joelhos aqui, você está fazendo uma grande obra. Amém? Não é uma instituição, é um trabalho pessoal. Aqui não está mostrando a instituição crescendo, está mostrando as pessoas trabalhando. Então é o seu trabalho. Eu quero que você volte para casa com essas duas frases. É o seu trabalho que vai levar uma pessoa a se entregar a Jesus. É o seu trabalho. É a sua oração. Sabe aquele papelzinho que a gente deu para você anotar o nome das pessoas? Deus está fazendo coisas no mundo espiritual, sabia? Você sabia? Eu vou confessar que ele não está aqui, mas um dos nomes que eu coloquei aqui é o Manuel. Manuel, fora, desviado, afastado, separado, largado, morando terrivelmente. Eu coloquei o nome dele aqui. Não é que o cara não está vindo, está vindo aqui, está vindo no domingo, está vindo no dia, tentando se agarrar de qualquer jeito, mas vai se firmar em nome de Jesus. Nós vamos continuar orando. Então é o seu trabalho, é a sua oração que vai fazer a pessoa se entregar a Jesus. Então é muito importante que você coloque o nome dele lá e ore ao Senhor. E você já tem um testemunho de pessoas que estão vindo, não aqui, mas em outros lugares, estão se rendendo, estão indo, famílias inteiras, aos pés de Jesus. A segunda frase: é o seu trabalho que vai discipular alguém a se tornar um amante de Cristo. É a sua casa aberta. Entende? É a sua oração, a sua casa aberta, a sua dedicação.
que vai fazer uma pessoa ser um amante de Cristo. Você nem sabe se ali na sua casa você vai estar formando um dos grandes pregadores do futuro. Você nem sabe. Dessas nossas crianças aqui, que nós estamos com 18 crianças aqui na igreja. Olha que maravilha. Dessas crianças, a gente não sabe quem serão os missionários e os pastores do futuro. A gente pode estar dando aula para um grande escritor. A gente pode estar dando aula para um grande pregador do Evangelho, que vai sair e ser gestado daqui. Então, cada função é extremamente importante. Amém, meus irmãos? Passou os 5 minutos. Bora para casa, irmão.